Só que aí dentro desse canal eu vou Vou mostrar aqui. Tá, beleza. Beleza, vamos lá então, galera. Bom, primeiro, valeu aí todo mundo que quis continuar com as aulas. Para mim isso aqui é muito massa, cara, porque ensinando eu tô aprendendo cada vez mais. Então eu acho muito foda poder ensinar, beleza? É o seguinte, hoje eu vou tentar mostrar para vocês por que eu escolhi esses pares, né? Como eu faço isso. E a gente vai ver a evolução desses pares. Na próxima aula de quinta, eu vou mostrar as entradas, os pontos de entrada e tomada de decisão, por que eu decidi entrar naquela ordem, e, enfim, vou passando o operacional para vocês todinho, da melhor forma possível, beleza? Então, começando aqui pelo DXY, que foi o índice do dólar, o que eu fiz basicamente da semana anterior para essa? Eu analisei o seguinte, aqui eu estava numa tendência de baixo, né? Tá bem claro aqui que essa tendência teve início aqui, esse movimento forte, depois ele fez um triângulo, rompeu, fez uma bandeira, rompeu, fez uma bandeira um pouco mais larga, né? Típica de correções quando tem impulso. Então, assim, toda vez que vocês identificarem no gráfico um movimento de impulso aqui muito grande, muito possivelmente a correção vai ser demorada, tá? Isso é regra? Não, não é regra, mas é o que acontece com muita frequência, tá? Então isso acontece com bastante frequência. Então vocês vão evidenciar isso bastante no gráfico. E com base nessas análises que eu fiz, eu vi dois cenários aqui para o índice do dólar, que é as duas possibilidades que eu comentei. A primeira delas é ele formar aqui. Notem que esse impulso ele não foi tão forte, então logo essa correção também não vai ser tão grande. A gente está falando de um gráfico diário aqui, né? Então isso pode se estender um pouco mais do que o normal. Mas em geral, por essa impulsão aqui não ter sido tão grande, essa correção tende a ser um pouco menor, tá? Em tempo e em amplitude. Então aqui eu tenho esse primeiro cenário, que ele pode vir buscar aqui essa linha de novo e fazer com que o preço volte a descer. E o segundo cenário é isso aqui se tornar um falso rompimento, certo? E ele empurrar o preço aqui para cima, formar uma bandeira de continuação, que combinado com esse ponto aqui vai virar um ombro, cabeça a ombro, e voltar para testar essas máximas aqui e formar uma correção mais larga ainda. Então, esses são os dois cenários que eu consegui ver aí para o índice do dólar. O índice do dólar, ele rege o dólar, certo? Então, se eu tiver o índice do dólar subindo, eu vou ter todas as moedas que fazem correlação com o dólar, aonde o dólar é base. Então, para entender, vamos lá, o que é base? Se eu tenho o par euro, USD, tá? Essa moeda aqui é a moeda base. Essa moeda é a cotação. No par USD. Opa, peraí que eu tô apertando esse trem demais. USD CAD, por exemplo. Essa moeda aqui é a base e essa moeda é a cotação. Se eu tenho dólar, o índice do dólar subindo por qualquer motivo que seja, eu tenho dólar forte. Nesse gráfico aqui, onde o dólar é a moeda base, o gráfico estaria subindo, tá? Nessa moeda onde o dólar é a cotação, eu teria o gráfico caindo. Se eu tivesse aqui agora o índice do dólar caindo, nessa moeda onde ele é base, o gráfico estaria caindo. Nessa moeda onde ele é cotação, o gráfico estaria subindo. Então é por isso que eu analiso o índice do dólar, para eu saber quais as possíveis direções que o gráfico de moedas com dólar pode vir a tomar. É só por esse motivo, tá? Então ele é um guia para mim. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar algo?
Deixa eu liberar o chat aqui. Beleza. Então tá, esclarecido isso. Então esses foram os motivos da minha análise ali para o índice do dólar. Partindo para um tempo gráfico um pouco menor, o que eu vi aqui? Continuando, eu tinha esse canal de baixa que foi rompido. Ele foi rompido, certo? E aqui, no gráfico de 1 hora, notem que esse rompimento desse canal de baixa me deu um outro canal de baixa, porém com uma angulatura ainda maior. Para quem viu lá os meus vídeos, sabe que um canal de baixa, eu entendo ele como uma figura de reversão, tá? Se ele está para baixo, canal de baixo, então para onde é a reversão? Para alta, tá? Então é isso que eu espero. Essa ferramentinha aqui, ó, é essa caixa de GAN aqui, ó. Eu vou abrir para vocês verem as configurações dela, para vocês verem como que eu configuro ela. Vou deixar aberto aqui no vídeo, depois vocês pausem e configuram, tá? Do jeito que está aqui. Isso aqui nada mais é, pessoal, para eu poder saber em que zona que eu tô do gráfico. Então é o seguinte, se esse vão aqui, ó, se essa é a minha figura de trabalho, ou seja, o canal de baixa que foi perdido, mais a extensão do canal que formou um outro canal, a minha área de trabalho, meu espaço de trabalho aqui é do início desse canal, aliás, do fim desse canal até o início desse canal, aqui, certo? Então, tudo que tiver, como eu quero compra, eu traço de baixo para cima. Tudo que tiver na zona verde ainda está em bom momento para realizar a entrada. Tudo que tiver na zona amarela já não é um bom momento, assim, tão bom momento para realizar a entrada. O que tiver na zona vermelha, pior ainda para realizar a entrada, tá? Então essa ferramenta serve só para eu me posicionar graficamente aqui e saber em que momento que eu estou do gráfico. E eu tracei uma para baixo também. Essa de baixo, o que ela está marcando para mim? A borda desse canal e o fim aqui, que seria o suporte, o próximo suporte ali do diário, ó, que está aqui embaixo. Ó, esse suporte. Então, se o preço confirmar a continuação, que foi aquele primeiro movimento que eu expliquei para vocês, se ele confirmar a continuação, eu tenho todo esse espaço para trabalhar. Então, tudo que eu pegar aqui na zona verde, eu consigo carregar mais. Tudo que eu pegar na zona laranja, eu vou carregar um pouco menos. Na zona vermelha, no fase trade. Beleza? Alguma dúvida? Perguntas? Então, bora lá. Vocês que acompanham as minhas análises semanais, vocês sempre conseguem ver no gráfico, que no vídeo, que eu separo aqui, ó, em top 6 e os coringas, né? O wildcards. E eu tenho aqui alguns índices que eu opero, tipo Gold, que é uma commodity, ou o SPX, que é um índice. Como que eu tomo decisão de qual moeda que eu vou colocar aqui, uma vez que eu analiso todas essas moedas aqui, ó. Todos esses pares que vocês estão vendo aqui, eles são analisados semana após semana. Ó. Nenhum fica sem analisar. E por que eles não estão naquela lista? Porque os pares que eu considero os top 6 são pares onde eu tenho uma maior confluência de fatores para colocar esse par como um par top. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, o CAD. Se a gente, como que eu faço as análises? Eu sempre faço as análises de cima para baixo, ou seja, de um tempo gráfico maior para um tempo gráfico menor. Independente se você vai operar swing, scalp, day trade, o ideal é que você tenha pelo menos um tempo analítico e um tempo de execução. Aqui eu tenho 3 tempos analíticos e 2 tempos de execução. Então eu analiso o gráfico no semanal, diário e 4 horas. Então esses são os meus tempos analíticos. E depois eu tenho os meus tempos de execução, que é 1 hora e 15 minutos. Tá? Então eu começo pelo semanal. E no semanal eu procuro identificar as estruturas que eu opero. Quais estruturas são essas, Luiz? Todos os vídeos do meu canal da série Estratégias Rápidas. Eu não vou ficar tratando disso aqui, porque tá tudo lá. É só assistir, beleza? Então o que eu faço? Eu consigo, no semanal, identificar essas estruturas,
tá? Aqui não tá marcado bonitinho, mas aqui eu tenho uma bandeira, tá? Enfim. E aí eu marco os pontos e tento colocar no top 6 os pares que estão mais próximos de topos e fundos, ou de borda de figura, de borda de estrutura. Então, por exemplo, se eu estivesse observando esse par aqui, nesta época, tá? Esse par aqui, com certeza, ele estaria na minha lista. Por quê? Ó, aqui eu tenho uma estrutura. Gente, mas não é possível. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma estrutura que está no seu segundo toque, tá? E muito próximo ali da sua região de topo duplo, certo? Ó, foi essa aqui. Então, esse par aqui estaria na minha lista. Por quê? Porque ele tem grande possibilidade de reversão. Então, é com base nisso que eu coloco os pares no top 6. E quanto maior a probabilidade, porque aqui eu tenho uma alta probabilidade de acontecer uma entrada, maior é a minha escolha por esses pares para estar no meu top 6, beleza? E os pares que eu coloco aqui como wildcards são os pares que estão no caminho para dar entrada, mas não estão tão próximos igual os de azul, por assim dizer. Beleza? Deixa eu só ler aqui o chat. O Gleison, depende. Vamos lá. Se eu tiver um canal de baixa no gráfico semanal, igual esse aqui, ó. Vou traçar mais ou menos, só para vocês entenderem. A gente está falando de um gráfico semanal. Eu tenho um vão aqui de operação de 10 mil pontos. Nesse caso, eu procuraria compra, até mesmo por saber como a estrutura do canal funciona. 3 toques, aquela coisa. Né? Então, procuraria compra, sim, com certeza. Agora, se eu tivesse vendo, deixa eu só, um canal aqui, sei lá, 4 horas, eu não pregaria compra nesse caso. Tá? Então, tem que ter um motivo que é o tempo gráfico e o tamanho do canal. Agora, se eu tivesse aqui analisando todo o canal aqui, num tempo gráfico diário, né? Porque aqui já seria um gráfico diário. Aqui sim daria para procurar compra numa boa, tem espaços, certo? Tem vão, tem condição da entrada fluir, beleza? O que você faria? O que você faria você entrar na venda ou na compra no índice? Qual índice? Eu não entendi. Dependendo da próxima figura, se for uma continuação, reversão, dentro desta última canal. Não, cara, não entendi sua pergunta. E nem sei de qual índice você está falando, Jonathan. Mas voltando aqui, ó. Não, o índice do dólar você não opera. O índice do dólar ali você só acompanha, tá? Mas eu vou te explicar. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Se eu fosse operar uma compra aqui, aonde que eu faria? Eu tenho duas situações. A primeira seria no terceiro toque desse canal. É uma entrada de risco, que eu chamo de risco, porque eu não sei se ele vai continuar, beleza? E a segunda hipótese de entrada para mim aqui seria ele continuar esse movimento, romper, formar uma bandeira de continuação aqui, ou uma cunha, e aí operar acima desse fundo, tá? São os dois momentos que eu vejo entrada aqui, beleza? Então, voltando aqui para o CAD, lá no semanal. Então, depois que eu identifiquei aqui, né, os meus pontos principais, o que eu faço? Eu desço lá para o diário. E aí, lá no diário, eu já não olho mais aqui, ó. Eu não olho mais aqui para trás, ó. Eu só olho do quadrado para frente, ou seja, a área que eu demarquei. E aí eu vou buscar uma estrutura que eu possa marcar e operar ela, caso essa estrutura exista, certo? E nesse caso aqui a estrutura existe. E eu marquei, que é o diário. Então eu tenho lá um semanal muito próximo do topo, primeira confluência. Segunda confluência, eu tenho um canal de alta bem inclinado, tá? Que já deu o segundo toque na parte inferior e está muito próximo de dar o terceiro toque. Então, 2 pontos. Aí eu desço lá no gráfico de 4 horas, vejo se tem alguma figura aqui dentro dessa figura que eu consigo identificar e marcar. Não tem, não faço nada. E aí, por fim,
eu vou para o gráfico de 1 hora encontrar alguma figura que eu possa identificar. Nesse caso aqui foi essa figura de 1 hora. E aí eu projeto meu gráfico e eu já penso nas minhas entradas. Aonde que eu faria a entrada aqui? Na quebra desse canal, tá? Um exemplo, se ele rompe aqui, ó, o preço corrige e rompe aqui com força. A primeira bandeira que ele forma, eu entro nele, tá? Segunda entrada, se o preço rompe aqui, volta para baixo dessa linha, forma uma figura e, em consequência dessa figura, ele vai formar um topo duplo. Eu vendo, entro com ele. Então, esse tipo de análise é que me faz tomar decisão. Beleza? Ah, Luiz, você não compraria aqui? Não, não compraria. Estou muito próximo de uma região de topo duplo. Eu tenho um espaço aqui de 1.400 pontos só, tá? Então, eu não compraria. Beleza? Até porque o stop aqui, quando você não sabe nem, você não tem nenhum parâmetro aqui ainda para posicionar um stop. Beleza? Então tá claro por que eu escolho esses pares, por que eles aparecem nessa lista, por que toda semana eu troco. Todos lá. Essa última pergunta aqui tá de uma pessoa sem nome, então não sei quem perguntou. Não, eu não analiso os canais. É o que eu falei. Lá no meu canal do YouTube tem uma série, um link, uma playlist chamada Estratégias Rápidas. O que eu analiso é isso que eu estou mostrando para vocês e todos os vídeos que tem lá. Tudo que eu opero é baseado em estruturas e lá eu expliquei todas, uma por uma. Rodrigo, a sua pergunta eu também acabei de responder. Lá no meu canal do YouTube tem uma série chamada Estratégias Rápidas. Eu expliquei todas as estruturas, quais são de reversão, de continuação, como operar cada uma. Tudo lá, cara. Beleza? Então dá uma maratonada lá no canal. Luiz, deixa eu te perguntar um negócio rapidinho. Para eu fazer os estudos, tipo, essa projeção que você faz, tipo em azul, das possíveis entradas, como que você faz no TradeView? Eu queria aprender. Opa, aqui ó, tem uma ferramentinha, essa aqui ó, chamada padrão de barra. Ela tá aqui ó, se eu não me engano, deixa eu achar ela. Texto. Aqui ó, nesse menu, essa ferramenta, tá vendo? Ah, pode crer. Aí você pega ela aqui, dá um clique, aí você, por exemplo, vamos supor que eu quero copiar esse pedaço do gráfico aqui. Então eu clico aqui e arrasto. Eu clico, solto, arrasto o mouse e clico de novo. Ele copia o gráfico para mim. Ah, top. Ele vira um objeto. Porque, ó, por que eu projeto o gráfico para frente assim? Porque o gráfico, ele nada mais é do que ações que aconteceram no passado. Ele vai replicando isso. Por isso que as figuras se repetem muito. Quando eu projeto uma figura dessa aqui, eu já sei mentalmente aqui, ó, quando eu abro esse par, cara, o par pode fazer esse movimento. E quando ele fizer esse movimento, eu vou estar preparado. Eu vou estar preparado e eu vou tomar uma ação e vou executar essa ação. Se probabilidades, você não... né? Exato. E se você não tem isso demarcado lá, pronto para você tomar uma ação, cara, você vai ficar clicando à toa, vai ficar entrando em ordem que você não deveria entrar. E uma série de outras coisas que faz com que você fique com o psicológico ali abalado, no achômetro, achando as coisas, ao invés de ter um objetivo claro. Meu objetivo é que está definido, meu cenário está definido. Qualquer coisa que acontecer fora desse cenário, para mim, não interessa. Então, eu foco e me baseio no cenário que eu projeto. Aconteceu? Eu entro. Não aconteceu? Paciência. Vamos partir para outro. Eu tenho 1, 2, 3, 12, 13 pares para operar. Beleza? Então, top. tem que ter disciplina. Não adianta. Beleza? Então, uma vez definido o par, é esse tipo de análise que eu faço dele, de cima para baixo e dentro das figuras. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó, do euro e ien. Peguei lá no semanal, o que eu identifiquei? Tendência de baixa, cunha, movimento de continuação. Beleza? Ele deu o terceiro toque, desfez aqui a cunha, mas continuou no movimento de baixa. E agora o que ele está fazendo?
chegando lá muito próximo da minha região de topo duplo. Eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir aqui. Toda vez que eu vejo essa formação aqui, ó, isso não é o padrão cup and handle, ou xícara, como querem chamar. Mas essa formação de xícara aqui, quando eu identifico ela perto de uma região, a chance dele cair aqui é muito grande. Por isso que eu demarco essas regiões em azul para eu saber que é uma região importante. Né? Então eu demarquei elas, aí eu parto lá para o diário. No diário, o que eu já tenho? Nesse pedaço aqui do gráfico, que é o que importa para mim, eu tenho a formação de um canal de alta. Mais um indicativo de que o preço pode reverter. Lembrando aqui que ele já deu 1, 2 e o terceiro toque. Porém, sem força para continuar descendo. Eu vou comprar? Não, eu vou comprar em topo. Não, eu não compro topo, eu vendo topo. Beleza? Aonde que eu compraria? Se o preço rompesse, fizesse uma extensão desse canal, uma bandeira, ou uma cunha, enfim, alguma coisa, alguma estrutura de continuação, aí eu ia procurar por compras. Nesse momento, eu só continuaria olhando venda. Desço para o gráfico de 4 horas, vejo se existe alguma figura para eu traçar. Não existe. Na época que eu fiz a análise, né, que foi no sábado, não existia. Agora já tem. Eu já começo a identificar aqui uma cunha. Cunha é um movimento de continuação, beleza? Então, qual que era a tendência que eu estava? Não era de alta? Muito possivelmente essa cunha vai ser rompida e esse cara vai buscar aqui em cima. Aí eu compro? Não compro. Eu continuo procurando a venda. Ah, então você não opera? Não, não opero, não deu minha entrada. Eu prefiro pegar um movimento grande, com confirmação, do que ficar clicando e tomando stop. Então, para mim, é muito mais vantajoso esperar. Então, olha só, já tem essa cunha aqui sendo formada. A chance dessa cunha fazer esse próximo movimento aqui, ó, é muito grande. O mercado repete padrões. E aí ele volta naquela análise que a gente estava fazendo do CAD. Se ele faz esse padrão aqui, faz o falso rompimento e devolve, deixa uma bandeira, a gente vende. Se ele volta aqui, faz um pullback, começa a formar uma bandeira em cima da linha, ou um triângulo, a gente compra. Por quê? Porque é um movimento de continuação. E é assim, na disciplina, esperando, aguardando, esperando o trade acontecer. Entendeu? Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Ah, beleza. É porque o pessoal perguntou se tinha travado a tela ali, mas acho que não travou, não. Então, descendo lá para o gráfico de uma hora. Olha, eu já tinha até marcado essa figura no gráfico de uma hora. Eu nem tinha visto. Então, eu devo ter marcado isso aqui hoje, porque essa figura não existia. Olha lá, a marcadinha. Ele vem respeitando ela. Sem pestanejar. Se ele rompe aqui, eu não vou comprar, tá? Não aconselho também que ninguém compre. Tem 800 pontos, ok. Mas quanto que é meu stop? Se eu pego o rompimento da figura, meu stop tem que ser o final da figura. E eu estou falando de um stop de 500 pontos. Aqui eu tenho uma relação 1,5 para 1. Eu não pego trade desse jeito. Para eu pegar um trade, ele tem que ter uma relação mínima de 2 para 1. Senão, estou fora. Não entra no trade. Tá? Lembrando, lá nas aulas eu falo da formação das figuras. Essa figura, a gente já observa que ela aconteceu o terceiro toque. Por que eu vou comprar essa figura? Ela já está me dando todos os indícios de que ela vai reverter. Olha como o preço subiu de forma corretiva. Bem diferente de um impulso. Olha, isso é um impulso. Isso é uma correção. Olha a diferença. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Isso é um impulso. Isso é um impulso corretivo. Ó. Então eu analiso tudo isso. Até que o momento aconteça. Luiz, Manda lá. Luiz, o que seria assim, importante para a gente observar esse impulso corretivo? Desculpa, cara, cortou, repete aí. O que seria importante assim a gente observar nesse impulso corretivo? É o seguinte, todas as figuras, a maioria delas, elas têm 3 estágios de formação, né? Que é o primeiro impulso, o primeiro impulso,
a correção e o último impulso. Isso faz com que a figura tenha 1, 2, 3 toques. Geralmente, quando a última fase do impulso ela é corretiva, o que é um impulso corretivo? É quando você vê os candles todos com dificuldade de subir. Note que aqui, ó, o preço foi de uma vez. E aqui ele foi, ó, bem devagarzinho. Vamos analisar. Aqui eu subi todo esse pedaço aqui em 3 horas. Aqui eu gastei incontáveis horas. Isso é um impulso corretivo. Beleza? Ô, Rodrigo, não é Show. só esperar a reversão, mano. A gente trabalha com probabilidade. Então eu vou refazer a tua frase. A partir do terceiro toque, é provável que aconteça a reversão. Ah, mas então como que você opera? Com padrões. Deu o terceiro toque. Formou aqui, por exemplo, um canal de alta. Canal de alta, para mim, é padrão de reversão. Deu o terceiro toque nesse canal em tempo gráfico menor, tipo 1 hora 15 minutos, eu vendo. Então eu uso a probabilidade junto com os padrões. Beleza? Ah, deu o terceiro toque aqui, então você sai vendendo. Não, isso aí é jogo, cassino. Sempre opero com padrões, com os padrões, beleza? Outro ponto que eu observo nas extremidades, geralmente que é onde eu pego as entradas, é a formação de candles, de padrões de candles. Estrelas, engolfos, estrela da manhã, estrela do anoitecer, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse procurando por aqui, ó, uma venda, eu teria vendido, segundo toque, pá. Aqui, se eu estivesse procurando uma compra, martelo, tô dentro. Então, eu alio esses padrões de candle também ao meu operacional, tá? Então, assim, essa aula eu tô passando em detalhes tudo que eu faço, mas bem detalhadinho mesmo. Deixa eu só ler o chat aqui. Ô Luiz, Diga o lá. impulso corretivo nada mais é de uma cunha de reversão. Tô errado ou tô certo? Não, tá errado. O impulso corretivo é esse tipo de formação aqui, ó. Não é uma estrutura, mas é como os candles estão subindo ou descendo. Olha só. Certo. Esses candles aqui, ó. Deixa eu só trocar a ferramenta aqui. Cadê o negócio, gente? Peraí. Esses candles aqui, olha só esses. Isso aqui não é um impulso? Não teve força? E tá subindo, certo? Não teve Sim. nenhum candle vermelho aqui, nenhum candle Certo. pequenininho. Todos os candles estão com corpo grande, certo? E esse aqui, ó, ele também tá subindo. Só que olha como tá os candles. Mastigando. Ó, todo apertadinho dentro de um canal. Ó, cadê? Aqui, ó. Tudo espremidinho. Ó, pequenininho. Cheio de sombra. Sem corpo grande. Isso é um impulso corretivo. Beleza? Ficou claro agora? Cunha é cunha. Aham. Mas é tipo, igual nessa formação que você fez esse desenho, é tipo, eu ia colocar como uma cunha de reversão. Porque Não, querendo ou não, aqui. ele teve uma queda depois, né? Você tá falando qual desenho? Esse aqui? Não, o que você acabou de desenhar aí, o do impulso corretivo. Aqui não dá nem pra você traçar uma Aí. cunha, mano. Se liga. Tem que pegar os toques mais recentes, certo? Ah, Fraga. Cara, olha isso aqui, ó. Totalmente fora, ó. Não dá nem pra traçar uma cunha aqui. Aham. Mas independente da estrutura, se é uma cunha, uma bandeira, ou seja lá o que for, o que você tem que entender é que ó, quando você enxerga a última perna do movimento, é como ela tá chegando, se é um impulso corretivo ou não. Isso aqui é um impulso, isso é um impulso corretivo. Vou pegar outros exemplos. Isso é um impulso. Isso é um impulso corretivo de baixa. E assim por diante. Deixa eu ler o chat aqui.
Ô, Jonathan, o impulso ele acontece também quando ele rompe uma estrutura. Eu vou mostrar aqui, ó. Vamos pegar essa estrutura aqui, ó. A gente tinha aqui um triângulo, certo? Beleza? Quando ele rompeu o triângulo, ele teve um impulso. Então tá aqui, ó. Esse é um movimento de impulso. Alex, se no terceiro toque deixar uma estrela, eu entro. Não, acabei de explicar isso. Eu não entro só com base numa figura, num padrão de Kendall. Não entro. Não tomo minha decisão com base em um padrão. Eu tomo minha decisão com base em um conjunto de fatores que começa do semanal e vai até para uma hora. Então eu analisei que a probabilidade do semanal era cair, ele estava próximo de uma região de topo duplo. 2 pontos analisados e dando o mesmo sentido para o gráfico. Eu desci para o gráfico diário, vi que ele estava num canal de alta e que no começo da semana ele estava muito perto de dar o terceiro toque nesse canal de alta. 3 pontos me dizendo que o gráfico pode cair. Se no terceiro toque, lembrando, eu estou num gráfico, aqui esse canal foi marcado no diário. Eu não opero o diário, a minha execução de ordem é numa hora. Então, para eu entrar vendido aqui, eu teria que encontrar uma figura. Vamos imaginar que aqui tivesse uma cunha, certo? E que o preço tivesse dado 1, 2, 3 toques e aqui ele deixou uma estrela. Aí eu iria vender. Mas por causa da estrela? Não, por causa de tudo isso que eu falei antes da estrela. Entendeu? É um conjunto de coisas. É a união de vários fatores que me faz tomar uma decisão. Beleza, galera? Conseguiram entender isso? Pode mandar aí no chat. Maravilha. Agora, só pegando um pouco dessa explicação aqui, porque eu sei que nem todo mundo opera swing, né? Como que eu aplicaria isso aqui para um day trade, por exemplo? Vou pegar um par aleatório aqui da vida. Deixa eu pegar aqui. Sei lá, Euroáudio. Não, Euroáudio não. Eu vou abrir outro Eurodólar para eu não bagunçar as análises que eu já fiz, porque isso dá um trabalho do caralho. Aqui, ó, que eu não tenho análise. Vamos imaginar o seguinte. Eu sou day trader. Ok. Eu não quero analisar gráfico semanal, nada disso. Beleza, galera. Pega o gráfico ali, ó. Vai no 4 horas. E faz a mesma situação. Olha a estrutura que vocês têm, tá? Qual que era a estrutura que eu tinha aqui antes? Era essa. Essa minha estrutura foi perdida, né? Então, se eu tenho um movimento de alta, e esse é um movimento de correção, qual é o próximo movimento? Alta. Depois de alta, o que eu tenho? Correção. Beleza. Então, eu vou começar a identificar os meus pontos e vou marcá-los para que eu tome decisão. Então, esse é um ponto importante para mim. Na verdade, esse, né? Porque foi ali do seu canal. Essa é uma região de fundo importante para mim. E aí eu vou lá, esse para o meu gráfico de uma hora, e vou filtrar mais entradas. No começo da semana, o que eu tinha aqui de figura para desenhar? Nada. Por quê? Porque o eurodólar está de lado. Está totalmente de lado. Desse para 15 minutos. Tem alguma figura? Nada. Por quê? Porque o eurodólar está totalmente de lado. Mas teria como eu operar mesmo assim? Teria. Olha só. A gente tem aqui um canal de baixa. Canal de baixa, figura de reversão. O preço aí para 15 minutos ele ainda estava longe. Eu tenho uma relação 2-1. Poderia ter comprado no terceiro toque, comprado no rompimento. Então dá para aplicar isso para tempos gráficos menores, tá? Eu tenho alunos na época que eu dava um acompanhamento que operam só isso e são lucrativos. Alguém aí está com dúvida? Conseguiram entender como é que dá para aplicar isso num tempo gráfico menor? Eu não aconselho olhar nada menor do que M5, tá? Porque de M15, perdão. Porque eu acho que aí já fica um negócio cheio de ruído demais. Então, não aconselho, não. Beleza, galera? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida,
E eu acho que essa aula foi bastante esclarecedora da minha visão, né? De como eu opero, de como eu tomo decisão, de como eu escolho os meus pares para operar, né? E é esse tipo de conceito que eu quero que vocês comecem a entender. E como que vocês vão conseguir entender isso? Não tem outro jeito a não ser praticando. E não é fazendo o trade que vocês vão praticar. Não, cara, o mercado fechou, final de semana. Cara, pega o gráfico e começa a fazer esse mesmo estudo que eu fiz. Pega lá do semanal, traça, identifica as figuras, manda no grupo, me manda, que vocês vão treinando. Isso aqui é tempo de tela. Tem muita coisa que eu não marco, porque para mim eu bato o olho e vejo. Eu não preciso marcar. Então as minhas análises elas são mais rápidas por conta disso. Beleza? Boa. O que é o lance das notícias, galera? Que eu até falei para vocês me lembrarem. Tem duas notícias muito importantes, principalmente no dólar, tá? Que é o PMI, que é a divulgação de produção industrial lá dos Estados Unidos, e o dia de payroll, que é são três na verdade, que é a taxa de juros, mas isso aí é em qualquer moeda, né? Taxa de juros. E o payroll. E tem dois itens importantes. O primeiro é a taxa de desemprego. E o aumento das vagas de emprego. Aumento de vaga. Beleza? Essas são as notícias mais importantes que acontecem no dólar. E por que eu falei para vocês ficarem ligados nessas notícias? Geralmente, essas notícias são precificadas antes. O que isso quer dizer? Vamos supor que o PMI tenha saído bom para os Estados Unidos. Quando essa notícia é boa, ela valoriza o dólar. Vocês concordam? Se ela valoriza o dólar, no par, vamos imaginar que a gente está no par USD-CAD. O que vai acontecer com o gráfico? Na teoria, que o gráfico vai subir, porque o dólar está valorizando, certo? Só que os caras fazem uma jogada, isso aí vocês podem olhar todas as notícias, dessas notícias aqui que eu marquei, e algumas outras de 3 touros, vocês podem acompanhar no gráfico. Os caras jogam primeiro o gráfico para baixo, depois os caras levam o gráfico para onde quer. Porque aqui ele está estopando a galera, que estava comprada, acreditando na valorização, e depois ele vai lá e busca o stop da galera que vendeu porque achou que a notícia desfavoreceu o dólar. Isso acontece com uma frequência muito grande. E a exemplo disso, a gente teve a última divulgação, que apesar da taxa de desemprego ter caído, a geração de novos empregos foi péssima. Isso fez o dólar se valorizar. Primeira coisa que aconteceu, mandaram o preço para cima, depois corrigiram tudo, de volta para baixo. Então, isso era o que eu queria falar para vocês, o toque que eu queria dar para vocês em relação à notícia, tá? Sobre o gerenciamento, eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês em planilha, explicar no gráfico por que de se operar 1%. Então eu vou pegar a aula de quinta-feira inteira e vou falar só sobre gerenciamento. Eu não vou falar sobre psicologia de trade, mindset, nada disso. Eu vou mostrar o gerenciamento que eu uso e vou mostrar para vocês como o gerenciamento é eficiente e que vocês não precisam ter medo de um stop de 1%. Se vocês seguirem o gerenciamento que eu proponho, obviamente, né? Mas eu opero scalp, não posso aplicar isso. Mentira, pode sim. O stop no scalping, ele é menor. Logo, o seu lote vai ser maior. Só isso que vai mudar. Mas a gente está falando de percentual. E o percentual não vai mudar. O percentual vai ser 1%. Se você pegar o take, que é o nosso objetivo primário, você vai lucrar 2%. Então, para cada um trade positivo que você fizer, você vai eliminar 2 negativos. Quando eu opero swing, eu pego... Mano, tem vídeo lá no meu canal. Só ir lá e assistir. Tem um trade que eu fiz no Euro NZD, eu peguei mais de 5 mil pontos. Aquele trade lá deu uma relação de mais de 7 para 1.
Então, se eu tivesse tomado 7 stop, com aquele único trade lá, eu tinha recuperado tudo. Pronto. Então, eu vou pegar essa aula de quinta e vou falar só sobre gerenciamento. Aí a gente vai fazer o que, então, na quinta? Se tiver rolado entradas nessas análises, eu vou mostrar as entradas aqui no gráfico e explicar o motivo delas, tá? Das entradas de swing, se deu para proteger, se não deu, por que eu protegi, como, até onde que eu vou levando stop, e aí a gente fala o resto da aula só sobre essa questão de gerenciamento. Eu mostro minha planilha e provo para vocês por A mais B que se vocês seguirem um gerenciamento de 1% de stop para pelo menos 2 de gain, vocês têm que errar mais de que 90 vezes consecutivas para quebrar a continha de vocês. Beleza, galera? Beleza. Ô, Luiz, Diga. perguntar para você, de sexta-feira você opera normal ou não, por causa da volatilidade do gráfico? Cara, até é boa pergunta. O que acontece? Esse é um outro item que eu perguntei que eu falei para vocês me lembrarem. Geralmente, como é que funciona o gráfico? Primeiro eu vou falar das seções. A gente tem a seção asiática, Londres, as principais, né? Asiática, Londres e Nova York. Geralmente a seção da Ásia, ela é a seção que forma o range, a congestão, por assim dizer. Isso aqui que eu vou habilitar é aquele indicadorzinho lá que eu mostrei para vocês, quem acompanhava o grupo, ele só me mostra as seções, tá? Então essa é a seção amarela, é a de Londres, a seção verde é a seção de Nova York, e para trás aqui, não identificado, está a seção da Ásia. Então, se vocês olharem para trás no gráfico também, no gráfico de vocês, vocês vão perceber o seguinte, a seção da Ásia, ela é caracterizada por formar range, ó, lateralização, ó. Essa é a característica, ó. Certo? A seção de Londres, ela, em geral, ela forma ou o fundo do dia, ou ela forma o topo do dia. Em geral, tá? Não é regra. Tá? Fundo, se eu estou na tendência de alta, né? Fundo, fundo, fundo. E aqui, nesse caso, ela formou o topo do dia, lá na seção de Londres. A seção de Nova York, ela tem duas características. Ou ela vai reverter Londres, ou ela vai fazer pullback e continuar Londres. Tá? Ele aqui, ó, reverteu Londres, pullback continuou. Pullback continuou. Pullback continuou. Então, essas características das sessões. Então, essa aula está sendo... Cara, essas informações são riquíssimas. Coisas que vocês precisam ter de cabeça. Então, isso é o que eu queria falar sobre sessões. Agora, falando sobre dias, tá? De segunda a sexta. Geralmente, domingos, segundas, são dias de formação de range. Nos domingos e nas segundas. Terças-feiras, o mercado costuma fazer o que o pessoal chama de trap, ou de falso movimento. Então, imagina aqui, eu estou numa tendência de alta, né, e hoje é terça. Tá? Então, esse pedaço do gráfico aqui, para trás aqui é domingo e segunda. Terça-feira o gráfico finge que vai para trás, formando, em geral, a mínima da semana ou a máxima da semana, para que na quarta-feira ele faça o pullback e continue o movimento, ou ele reverta o movimento. Tá? Então lá, segunda e domingo, formação de range. Terça e quarta ali, formação de falso movimento, né, de trap. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, quando o mercado dá o gás, quando o mercado mais anda. Tá? Então, não tem por que não abrir operações na sexta, certo? Mas aonde que eu mais abro operação? Quarta e quinta. São os dias que eu mais abro operação. Por quê? Porque é quando o mercado vai começar a pegar aquele gás. É quando, geralmente, as entradas acontecem com muita força. Beleza? Ficou claro esse lance de sessões Luiz, Oi. você deixa aberto no final de semana? Sim, cara, swing, ele é caracterizado
Vamos lá, vamos fazer agora mais um básico aqui, ó. Operações scalping são operações que duram segundos. Tem um range pequeno, um alvo pequeno, stop pequeno. Operações day trading operações que vocês abrem e fecham no mesmo dia. Operações de swing são operações que vocês carregam por mais de um dia. E operações de long ou position, como chama, são operações que vocês carregam por mais de meses. Então, se a gente, no meu caso, como pair swing, esse vídeo que eu gravei lá do EuroNZD foi uma operação de uma semana inteira. Tá? Então, sim, eu carrego para o final de semana. Normal. Mais alguém quer perguntar alguma coisa aí? Como que chama esse indicador aí? Qual indicador? Esse aqui das sessões de Londres e Nova York? Isso. Chama KZ Boxes, ó. Tá bem aqui, ó, no cantinho esquerdo superior. Eu vou mostrar a configuração que eu uso também, depois vocês podem colocar ele aí, ó. É essa configuração que eu uso. Eu só uso para mostrar a sessão de Londres e Nova York. E aí eles precisa ser num horário específico. É esse horário aqui, ó. Esses são os horários que eu configuro esse indicador para me mostrar as sessões. Lembrando, galera, esse indicador não dá compra, não dá venda, não dá nada. Ele só mostra aonde começou a sessão de Londres e aonde começou a sessão de Nova York, né? E ponto. Mas as sessões são maiores, mas esses horários que ele marca, que eu coloquei aqui, são os horários que o pessoal chama de kill zone, que é a hora que tem mais volume no gráfico, entra mais grana. São esses horários aí que eu determinei aí na configuração do indicador. Fechou? Fechou. Beleza, então, galera. É isso aí. Eu vou mandar, quem não recebeu o drive, eu vou mandar. Daqui a pouco eu vou subir a aula, tá? Preciso fazer o download dela primeiro. Vou subir a aula e vou mandar para o e-mail de vocês. E aí, quinta-feira, a gente pega essa aí de gerenciamento e evolução das operações. Beleza? Top, valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Boa noite. Bom jantar aí para vocês. Obrigado, irmão. Valeu, Major. Tamo junto. Valeu.